às 3 da tarde. E é sobre o salário mínimo que vamos falar com o economista Filipe Grilo. Muito boa tarde, Filipe. Muito obrigada por estar connosco. Esta acaba por ser uma boa notícia. Era esperado um aumento tão elevado do salário mínimo nacional? Eu diria que esta é mais uma motivação política do que económica. Eu diria que o Governo está, neste momento, a jogar e a acrescentar pressão sobre o Orçamento do Estado, subindo ainda mais o salário mínimo para provocar a esquerda que aceite este orçamento, nomeadamente o PS. De facto, nós aqui temos um aumento ainda maior do que era esperado. O aumento era para 855 e agora vai para 870. Portanto, estamos a falar de um aumento em vez de 4%, estamos a falar de um aumento de 6%, o que é um aumento significativo face ao que é esperado, por exemplo, para o salário médio. De acordo, por exemplo, com as previsões do Conselho de Finanças Públicas, será esperado um aumento do salário médio entre os 4% e, portanto, estamos mais uma vez a aumentar acima o salário mínimo acima do salário médio, e depois isto também acaba por comprimir um pouco aquela faixa dos salários que estão entre o salário mínimo e o salário médio. Ficou a ideia, há pouco com aquilo que disse, que achava que esta medida, até porque não era esperado um aumento tão elevado, acaba por ser uma medida um bocadinho eleitoralista e, de certa forma, a pressionar a esquerda, nomeadamente o Partido Socialista, poucos dias antes dos dois partidos tentarem uma nova negociação sobre o Orçamento do Estado. É isso? Sim, precisamente. Portanto, de facto, há aqui um aumento adicional. Assim, a economia pode ainda aguentar este aumento. Eu diria que não há cada vez menos folga para isso, porque apesar do desemprego estar ainda bastante baixo historicamente, já começa a ganhar ritmo, já começa a aumentar, e portanto a folga para aumentos salariais, neste caso salário mínimo, acima do que é o aumento da produtividade, pode começar a aumentar e a pressionar bastante o aumento do desemprego por via do aumento do salário mínimo. Assim, também temos que ver também quais são os setores mais afetados, e aqui eu diria que as próprias empresas estão um pouco contra, porque há aqui, podemos dividir aqui as empresas que são afetadas por este aumento de salário mínimo em duas. Eu diria que quer a construção, quer o turismo conseguem ainda imputar estes aumentos de custos para os aumentos dos preços e, portanto, podemos imaginar que com o aumento de salário mínimo o custo da habitação até poderá aumentar, mas depois temos aqui outros setores, como a restauração e a indústria, que vão ter muitas dificuldades em aumentar preços e, portanto, podem ficar com mais problemas com o aumento dos custos do salário. Ou seja, na sua opinião, o país, nesta altura, não tem capacidade para um aumento tão elevado do salário mínimo nacional? Eu diria que está ali, não é bem, não tem, mas está ali um pouco com folga. Ainda há um bocadinho de folga, mas não diria que há muito mais folga para aumentos de 6% todos os anos de salário mínimo. Portanto, diria que nos próximos anos, se continuarmos a manter este crescimento dos salários mínimos acima da produtividade, o que vai resultar, primeiro, uma compressão gigantesca dos salários que estão abaixo do médio para o salário mínimo, em que uma grande maioria da população vai começar a receber o salário mínimo, e isso acaba por ser preocupante, e por outro lado também, depois o desemprego vai começar a subir aquém do que era esperado, porque as empresas podem não começar a acompanhar este aumento do salário mínimo, porque não têm produtividade para isso, e portanto pode haver, de facto, um aumento do ritmo ainda do crescimento do desemprego. Quando falamos do aumento do salário mínimo, lembramos necessariamente do salário médio, que cada vez está mais próximo do salário mínimo. Esse não é também um problema do país, Filipe Grilo, uma vez que, de facto, só se fala do salário mínimo, mas o salário médio cada vez está mais parecido ao salário mínimo nacional. Não há grande coisa que o diferencie nesta altura. É verdade. Estamos cada vez mais a aproximar o salário mínimo ao salário médio, mas o grande problema é que nós não conseguimos subir o salário médio por decreto. Esta é a grande desvantagem. Ou seja, tem que ser a economia a reconhecer valor no trabalho do trabalhador para, de facto, o salário começar a subir. E aqui já não é um problema do trabalhador, aqui é um problema das empresas. As empresas têm que ganhar competitividade, ganhar produtividade para compensar subir o salário médio. E, portanto, aqui já não é o governo que consegue fazer muito diretamente para o salário médio. O que o governo tem que fazer é criar as condições para que as empresas ganhem competitividade. Obviamente que aquela medida de isenção do IRS pelo prémio de produtividade pode ter aqui algum efeito, diria que terá um efeito no primeiro ano, nos 2 ou 3 já, de certeza que isto vai se esgotar, e portanto tem que ser mais ambicioso a criar as condições para o aumento da competitividade. E não deixa de ser um pouco estranho vermos um Ministro da Economia mais uma vez, com mais um governo, a ficar totalmente na sombra, porque nós não conseguimos perceber o que é que ele está a fazer para criar estas condições para as empresas ganharem competitividade. E o que é que poderia eventualmente fazer, Filipe?
Portanto, há aqui várias soluções. Há a solução da redução do IRC ou a solução da redução das tributações autónomas. Eu diria que vai ficar também um pouco aquém, mas ainda assim pode, com uma redução generalizada do IRC, podemos argumentar que podemos atrair maiores empresas internacionais e essas tipicamente oferecem salários superiores à média nacional. Não nos podemos esquecer que as nossas empresas, a maior parte das nossas empresas são de tecido muito pequeno, são microempresas, empresas relativamente pequenas, familiares e que têm muitas dificuldades em competir com o panorama internacional. Portanto, essas são as empresas menos interessantes para o salário. Portanto, as empresas mais interessantes são empresas que estão mais viradas para lá fora, são empresas bem maiores que conseguem ter condições para oferecer salários mais altos. Então, talvez a redução do IRC possa ser uma via para atrair estas empresas. Outras, obviamente, nós sabemos quais são os problemas da economia portuguesa, associados, por exemplo, à justiça. Acelerar o processo na justiça pode também reduzir alguns entraves de crescimento de algumas empresas e essas também depois conseguem, com o crescimento, dar salários mais altos. E depois também a nossa capacidade de reter talento vai sempre depender não só das empresas, como também da capacidade de continuarmos a oferecer este talento. Aqui nós estamos a fazer um bom trabalho, a oferecer cada vez mais jovens com muito mais formação, mas temos que começar a olhar para as empresas para ver se elas têm ou não têm capacidades para criar postos de trabalho que sejam convenientes para estes jovens com formação. E aqui, muitas vezes, olhamos que há um desfazamento. Temos muitos jovens assim com muita formação, mas temos as empresas muito pouco interessadas neste tipo de jovens e depois o que acontece é que estes jovens imigram. E, portanto, nós temos que conseguir arranjar aqui uma forma de fazer o casamento perfeito entre os jovens com formação e as empresas para criarem estes trabalhos que depois, obviamente, terão mais valor acrescentado e depois maior salário. Filipe Caril, muito obrigada mais uma vez por ter estado connosco e a continuação de uma boa tarde. Uma boa tarde. Obrigado.